Olá pessoal, me chamo Renato, sou advogado e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento sobre o inquérito policial. O procedimento do inquérito policial é uma fase preliminar de investigação no âmbito penal, conduzida pela autoridade policial, com o objetivo de apurar a materialidade e a autoria de uma infração penal. Eu vou detalhar com vocês a primeira etapa do procedimento, a portaria. A portaria é o ato administrativo emitido pela autoridade policial, que formaliza o início do inquérito policial. Essa peça é escrita e é usada quando a investigação não é iniciada por meio de um flagrante ou requisição judicial ou ministerial. É um documento que marca oficialmente o início da investigação e delimita os pontos que serão investigados. A portaria deve conter o fato investigado, que é a descrição sucinta do crime ou fato que será investigado, com base nas informações preliminares fornecidas à autoridade policial, seja por meio de notícia-crime, boletim de ocorrência ou até mesmo por uma denúncia anônima. Deve conter também os sujeitos envolvidos, que é a identificação, quando possível, dos suspeitos, vítimas e quaisquer outros assuntos relevantes para o caso. Nem sempre todos os envolvidos serão claramente definidos no início da investigação, por óbvio. E, por fim, as diligências a serem cumpridas. E quais são as diligências? E o que é a autoridade policial? As diligências indicam os atos investigativos que serão realizados, como, por exemplo, ouvir testemunha, solicitar perícias ou buscar outros elementos de provas. É importante destacar que, em alguns casos, a portaria pode ser substituída por outras peças processuais, especialmente quando a investigação é iniciada de maneira imediata, como, por exemplo, o auto de prisão em flagrante, quando alguém é preso em flagrante. Não há necessidade de emitir uma portaria para instaurar o inquérito, pois o próprio auto de prisão serve como peça inicial. Dito isso, qual que é o papel do delegado? O delegado de polícia é quem preside o inquérito, sendo responsável pela condução das investigações e pela adoção das diligências necessárias a fim de concluir as investigações. Aqui eu vou destacar com vocês alguns elementos da notícia-crime. E o que é a notícia-crime? A notícia-crime é a comunicação de um fato criminoso à autoridade pública competente, com o objetivo de que a autoridade policial inicie a investigação e a persecução penal. Só que nós não podemos confundir a notícia-crime com o Instituto da Queixa-Crime, que o Instituto da Queixa-Crime é a petição inicial da ação penal de iniciativa privada, enquanto a notícia-crime é apenas um informe sobre o crime que aciona os mecanismos investigativos do Estado. E quais são os destinatários da notícia-crime? Primeiro, o delegado de polícia. Esse é o destinatário mais comum da notícia-crime. Ao recebê-lo, o delegado poderá, ou seja, é um procedimento discricionário. Ele pode ou não instaurar um inquérito. Mas se ele instaurar, ele não poderá arquivá-lo e deverá investigar a infração penal. Isso nos termos do artigo 5º, inciso 1º do Código do Processo Penal. Segundo, o Ministério Público. O MP também pode ser destinatário da notícia-crime. E, nesse caso, o membro do MP tem várias opções conforme dispõe o artigo 5º, inciso 2º do Código de Processo Penal. Ele pode requisitar a instauração de inquérito policial ao delegado, e, nesse caso, o inquérito se torna obrigatório. Ele pode instaurar o procedimento de investigação criminal, o PIC, que é um procedimento conduzido diretamente pelo Ministério Público. Pode promover o arquivamento do inquérito nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, caso entenda que não há base para prosseguir com a investigação, ou oferecer a denúncia diretamente, dentro do prazo de 15 dias, se o réu estiver solto, ou 5 dias, se o acusado estiver preso, sem necessidade de inquérito policial, desde que já tenha elementos suficientes para formular a acusação. Também pode ser direcionada a notícia-crime para o juiz das garantias. Ele tem papel na fase investigatória, especialmente no controle de legalidade das medidas investigativas. Também pode ser destinatário da notícia-crime em situações específicas que envolvam a jurisdição sobre a investigação, mas não conduz a investigação, ele nem promove o processo. E, por fim, vale destacar a dispensabilidade do inquérito policial. O inquérito policial é considerado um procedimento dispensável na persecução penal. Isso significa que, se o Ministério Público já tiver obtido provas suficientes por outros meios, ele pode oferecer a denúncia sem que o inquérito formal tenha sido instaurado pela polícia. Nesse slide, eu vou diferenciar os tipos de notícia-crime. Existem 3 tipos de notícia-crime. Primeiro, a notícia-crime direta ou de cognição imediata. Essa é a forma de notícia-crime, ocorre quando as autoridades policiais tomam conhecimento diretamente do crime, sem intermediação de terceiros. É chamada de cognição imediata porque o conhecimento do fato criminoso é imediato, ou seja, acontece no exercício normal das atividades das autoridades, como os policiais ou delegados. Vamos a um exemplo. Imagine que o delegado está em sua delegacia e lê uma notícia no jornal sobre um crime que foi cometido. Ele não recebeu essa informação de uma denúncia formal ou de um relatório, mas sim diretamente de uma fonte externa, como a imprensa. Nesse caso, ele teve cognição imediata do crime, o que pode levá-lo a iniciar as investigações. Segundo, a notícia crime indireta ou de cognição imediata. Ao contrário da cognição imediata, a cognição imediata ocorre quando a notícia do crime é transmitida à autoridade por meio de um terceiro. Ou seja, quando a comunicação do fato é feita de forma indireta, como através de uma denúncia formal, realizada por uma vítima, testemunha ou qualquer outro cidadão.
E, por fim, a denúncia anônima, ou como a doutrina chama, denúncia apócrifa. A denúncia anônima, que é uma forma de notícia-crime, onde o denunciante não se identifica, apesar de ser um meio de comunicação de um fato criminoso, a denúncia anônima, por si só, não autoriza a instauração imediata de um inquérito policial. Isso significa que a autoridade não pode simplesmente iniciar uma investigação com base exclusivamente numa denúncia anônima. O que ocorre nesses casos é que a autoridade deve primeiramente verificar a veracidade da denúncia, ou seja, confirmar se as informações possuem algum fundamento ou indício que mereça uma investigação formal, e só após essa verificação preliminar é que o inquérito pode ser instaurado. Bom, esse foi só apenas um breve resumo de como é iniciado o inquérito policial. Espero ter sanado algumas dúvidas, e caso queiram saber mais como funciona o processo penal ou tenham ideias de assuntos importantes sobre direito, estarei sempre postando alguns vídeos com a intenção de espalhar ainda mais esse conhecimento. Obrigado e boa noite.